Alô, queridos amigos, queridos irmãos, saudações fraternais. Meu nome é Peter Undro e queremos hoje fazer mais uma meditação sobre a Palavra de Deus a respeito do tema que já iniciamos na semana passada. Estamos notando que existe muita angústia na vida familiar, de muitas famílias pelo menos, e também de uma forma especial crianças e adolescentes estão sendo afetados e muitas vezes até chegam a entrar em depressão. Queremos hoje então fazer o segundo estudo dessa série sobre o tema angústia na família e meditar sobre mais um aspecto. Terminamos no estudo da semana passada falando sobre a importância dos pais analisar os acontecimentos à luz das profecias bíblicas. Aquilo que está acontecendo hoje deve ser visto dentro do contexto das profecias bíblicas. Eu enfatizo bem essa palavra bíblica, porque existe hoje em dia muitas falsas profecias, profetas por tudo que é lado. Porém, a única base que nós temos para avaliar os acontecimentos é a própria palavra de Deus. E nós vimos na semana passada, com um destaque especial, que a nossa ênfase deve ser no sentido de nos conscientizarmos de que somos cidadãos do céu. Se vamos aprender, especialmente pela imprensa, apenas a respeito dos acontecimentos da atualidade, olhando o aspecto de saúde, olhando o aspecto da política, assim por diante, então, sem dúvida, ficaremos deprimidos. E várias pessoas já me disseram, eu não assisto mais noticiário, porque praticamente não aparece mais alguma notícia boa. Porém, se fizermos como a Bíblia ensina, olhando para cima, para as coisas lá do alto, então veremos na nossa frente a glória celeste e estaremos nos conscientizando, nós não somos cidadãos deste mundo, mas somos cidadãos lá do céu. Então, o que nos espera no futuro? Qual é realmente a previsão bíblica em relação ao futuro? A Bíblia diz, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso, que se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imagineis. Então, toda a questão está ligada ao ponto em que se dará o arrebatamento, e sabemos que muitas coisas ainda vão acontecer, mas vem então a pergunta, vão acontecer antes do arrebatamento ou só depois? O que a Bíblia nos ensina aqui, que o Filho do Homem virá a hora que não imagineis, e devemos estar sempre aguardando pela vinda dele. E por isso é tão importante notar o que vai acontecer ainda no futuro. Podemos esperar para a época da igreja ainda um aumento de ódio aos cristãos. A Bíblia diz em Lucas 21, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão algum de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Então a Bíblia deixa de uma forma muito clara que o ódio aos cristãos vai aumentar nos tempos finais. Estamos vendo isso acontecer na nossa época, com cada vez maior frequência, não somente nos países islâmicos ou comunistas, mas também em países que têm uma tradição cristã. Por exemplo, o ministro do Interior da França, ele declarou, fez uma declaração muito assustadora. O último episódio preocupante se deu com a fala do ministro do Interior. Em entrevista à emissora CNews, ele disse que os evangélicos são um grande problema.
No entanto, ele minimizou, dizendo que, obviamente, não um problema da mesma natureza do islamismo, que faz ataques terroristas e mortes. Mas o fato dele dizer os evangélicos são um grande problema devia nos levar a perguntar o que levou ele a essa postura. O que levou ele a instigar realmente o povo contra os evangélicos? O que eles estão fazendo? Ele colocou isso de uma forma muito clara na seguinte afirmação. Então, um dia antes, falando sobre a polêmica lei anti-separatismo, que deve ser aprovada em breve, o ministro disse à emissora de rádio France Inter: não podemos discutir com as pessoas que se recusam a escrever no papel que a lei da República é superior à lei de Deus. Veja onde está realmente o ponto básico dessa postura dele. Ele até admite que se aceite a lei de Deus desde que a lei da República seja comprovadamente superior à lei de Deus e que as pessoas assinam num papel, um compromisso declarando que a lei da República é superior à lei de Deus. E é isso que nós estamos vendo acontecer em nossa época. As leis de muitos países ocidentais estão sendo mudadas, colocando afirmações contra a palavra de Deus, e os governantes desses países onde acontece estão querendo que o povo coloque a lei do país acima da lei de Deus. E, naturalmente, aqueles que não concordam, e evidentemente o cristão verdadeiro não vai concordar, aquelas pessoas que não concordam, então, estão sendo objeto de perseguição já em nossos tempos. Além disso, a Bíblia prediz que haverá guerra, fome, peste e terremotos. Eu verei de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio da dor. Então, aqui nós podemos notar de uma forma bem clara que estes acontecimentos ainda fazem parte da época em que nós vivemos, ainda não é o fim. E devemos contar com guerra, fome, peste e terremotos. Estamos entrando nessa época, mesmo ainda não sendo o fim, mas já está acontecendo. E vemos isso acontecer numa escala cada vez maior. Então, é necessário que os cristãos adultos mostrem para seus filhos existe um plano para o tempo final, e Jesus já afirmou que essas coisas vão acontecer, portanto, não podemos esperar tempos fáceis para todas as épocas. E no mapa das guerras mostra que são muitas pessoas que perdem a sua vida já na atualidade, porém, a previsão é de guerras grandes ainda no futuro próximo ou médio. Também o texto fala sobre fome. Aqui estamos vendo a fila da fome. Pessoas que não têm o que comer, perderam seu emprego, não têm como alimentar a família. E um homem disse bem triste numa reportagem na televisão esses dias: eu só posso comer uma vez por dia com a minha família, quando recebo uma marmita para a família toda. Então, isso aqui no Brasil não é algo de um país lá da África, mas aqui no nosso país já está acontecendo. E o texto fala sobre pestes. Quando começou a pandemia do coronavírus, algumas pessoas achavam que em poucas semanas isso iria passar. Depois se ampliou para meses. Agora já faz mais de um ano, milhares de pessoas perderam a sua vida. Então podemos ver que não é apenas mais um acontecimento, mas é um acontecimento inserido nas profecias bíblicas sobre os tempos finais. E é importante que a família seja consciente. Jesus falou que isso vai acontecer e realmente está acontecendo em nossos dias.
Evidentemente, não devemos falar só sobre esse assunto. Nós vamos, no próximo estudo, entrar numa outra área que é muito importante para transmitir segurança para os filhos nesse tempo de dificuldade. A Bíblia diz, não temas, porque Deus está no controle. A Bíblia diz, conforme nós lemos na semana passada, que o perfeito amor lança fora o medo. Então, mesmo vendo essas coisas acontecer, elas vão acontecer, podemos saber que as tragédias somente podem acontecer sob duas condições, ou sob a permissão de Deus, ou por ordem direta de Deus, como meio de punir a humanidade por causa da sua conduta pecaminosa que está piorando cada vez mais ainda. As calamidades do mundo são uma resposta de Deus ao pecado do homem. Isso é muito importante que a família toda saiba isso. Deus está punindo o mundo por causa da sua pecaminosidade. Temos um exemplo muito claro no Velho Testamento, quando já foi predito, se vocês não seguirem fielmente todas as palavras dessa lei escrita nesse livro e não temerem esse nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Para que nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, para que nossos filhos sejam como a pedra de esquina lavradas à moda do palácio. O que quer dizer isso? Aqui temos um contraste. Se o povo não obedecer à lei de Deus, Deus vai punir. Mas vamos ver aqui agora como é que podemos ter uma pátria segura. Para que nossas despensas se encham de todo provimento, para que nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares nas ruas, para que nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assalto, nem saída, nem gritos nas nossas ruas. Bem-aventurado é o povo a quem assim acontece, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então temos aqui esse contraste. Quando o povo não teme a Deus, vem desgraça, peste, fome, guerras e assim por diante. Mas quando o povo adora a Deus e obedece a seus ensinamentos, então vem a bênção. Essas pandemias, essas pestilências não são fruto do acaso. Nós sabemos que a corrupção é terrível no mundo e aqui no Brasil também de uma forma especial. E já antes das últimas eleições, eu falei na escola dominical, não vamos imaginar que uma pessoa que for eleita para a presidência do Brasil vai mudar tudo. O país é um país corrupto e Deus não pode abençoar um país corrupto. É necessário que haja um verdadeiro arrependimento. É muito importante destacar isso também na família. Um país só pode ser abençoado quando realmente procura obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Deus é soberano, e sem a permissão dele, os ímpios não podem agir. A Bíblia fala em Apocalipse 6 sobre os 4 cavalos do Apocalipse, e saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhes dada uma grande espada. Então, nota que foi-lhe dado. Nenhum inimigo pode fazer nada sem a permissão de Deus. E quando Deus permite, é porque existe uma razão para punir o povo. Mas se não lhe for dada autoridade, ele não pode fazer isso. Também no verso 8, eu li, eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome a morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Mais uma vez, foi-lhes dado poder. O inimigo não pode agir sem a permissão de Deus. E se acontecem coisas terríveis hoje, é porque Deus permitiu, ou porque Deus ordenou como punição para a humanidade.
Temos aqui, então, duas figuras. O cavalo, que representa as pragas e as tragédias, e cavaleiros são os homens que promovem as catástrofes. Já houve pestes anteriormente, mas não eram promovidas por homens. E quando uma praga, uma peste é promovida pela humanidade, então é Deus permitindo que alguma coisa aconteça porque a humanidade está longe de Deus. Infelizmente, só em poucos lugares do mundo nós vimos um verdadeiro arrependimento. As pessoas estão mais preocupadas em comida ou em até se divertir do que em voltar-se para Deus. A Bíblia nos fala sobre as consequências do pecado de uma nação, e todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com essa terra? Qual foi a causa do furor dessa grande ira? Então se dirá: porquanto deixaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, e com eles tinha feito quando os tirou do Egito. Falando sobre a nação de Israel em Deuteronômio 29, 24 e 25. As nações de volta vão ver Israel está sendo punido, está fracassando. E vão perguntar por quê? E a resposta: por causa do furor desta grande ira. Ela vem porque abandonaram, deixaram a aliança de Deus dos seus pais. Sim, um país que abandona Deus, e já vimos num outro estudo que existem muitos países fazendo muitas leis contra Deus. Um país assim vai enfrentar a ira de Deus, e isso está começando a acontecer em escala mundial agora. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra essa terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita nesse livro. Então, Deus não é só um Deus de amor, Deus é um Deus justo, e atualmente vemos a ira de Deus começando a se manifestar, e vai acontecer uma escala muito maior ainda quando serão derramadas as 7 taças da ira de Deus. Por enquanto, é o começo, o princípio das dores. A Bíblia diz em Romanos 1,18: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, Deus está começando a manifestar a sua ira contra o povo. A grande pergunta é quando? O que tudo vai acontecer antes do arrebatamento da igreja ainda? E o que vai acontecer depois? São duas questões que são muito importantes. E como já mostramos no primeiro texto, nós não sabemos o dia, a hora que o Filho do Homem vai chegar, quando nós não imaginamos, por isso não podemos afirmar categoricamente quando vai ser o arrebatamento. Mas sabemos que esses sinais estão acontecendo, começando a acontecer já antes do arrebatamento da igreja, e não sabemos o que tudo ainda vai acontecer antes de Cristo nos buscar, mas sabemos que a situação vai piorar cada vez mais. Não podemos dizer tudo vai voltar ao normal. Não vai voltar tudo ao normal de forma nenhuma. Mas temos uma missão importante e uma promessa importante. Mateus 28, verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, primeiro uma missão, ensinar-nos a guardar. É nosso dever como filhos de Deus, como pessoas salvas, ensinar ao mundo a salvação através de Cristo, a obediência àquilo que a palavra de Deus ensina. E junto com isso vem a promessa: eis que estou convosco todos os dias. Ele não nos abandonará. Independentemente de quanto sofrimento ainda vier, Jesus está conosco em toda a época, e isso é muito importante que seja ensinado também aos filhos. No próximo estudo, textos bíblicos para ensinar aos filhos nessa época de pandemia. Vamos então refletir sobre algumas passagens que vão nos dar segurança e sabermos que estamos seguros na mão de Deus. Ficarei contente se você me mandar um comentário e
sugestões, porque queremos melhorar cada vez mais esse trabalho. Muito obrigado a todos os inscritos e o meu desejo, minha oração é que todos sejam ricamente abençoados por Deus. Amém.